O Brasil está à beira de um colapso. Está pronto para colapsar. Esses dois senhores aí da capa do vídeo, Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, por disputa de interesse pessoais dos dois, os interesses são deles, eles estão travando o Brasil de um jeito, mas de um jeito tão sério que eu vou ter que explicar com calma para você entender. Então assista o final para você entender a gravidade da situação. Porque a Rede Globo, o SBT não vão te explicar isso, mas eu vou te explicar. Vem comigo. Olá, como você está? Meu nome é Roberto Cardoso. Vamos direto ao assunto? Sem enrolação. Olha, Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia estão numa disputa muito grande por causa do orçamento da União. Para entender o que é orçamento, eu vou fazer uma comparação que vai ficar simples de você entender, tá? O que é o orçamento da União? Eu só vou pedir para você se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, aproveita que você está com o celular na mão, você já se inscreve, porque assim os próximos vídeos você vai receber. Então aproveita, faz agora, se inscreve no canal para receber vídeo, tá bom? O orçamento é assim. Eu vou te dar uma comparação para ficar bem fácil de você entender, tá? Imagina que você decida que para 2021 você quer fazer uma reforma na sua casa. Aí você faz umas contas, leva um pedreiro lá assim, ele dá uma olhada no que você quer fazer, e essa reforma que você vai fazer, vamos chutar, vai ficar em 12 mil reais. Aí você pensa assim, eu ganho 3 mil reais por mês, vai custar 12 mil reais, se eu juntar 1.000 reais por mês, eu faço essa reforma. Então eu tenho que viver com 2 mil, para sobrar 1.000 por mês, esse 1.000 eu ponho na reforma, passa o ano eu faço a minha reforma bonitinho, certo? Certo. Isso é o orçamento, é uma conta que você faz do quanto você vai ter e do quanto você quer gastar. Mas nem sempre é tão bonitinho assim. Porque às vezes o seu pedreiro está lá fazendo a reforma e achou uma infiltração que ele não sabia, ou uma coluna que está meio abalada, precisa reforçar. De repente a sua reforma fica mais cara, aumenta o preço em 3 mil reais. Aí o que você faz? Se você já está vivendo com menos porque você está separando 1.000 por mês para a reforma, você vai num banco e pega um empréstimo. Olha, eu preciso de 3 mil reais aqui para fazer a minha reforma. O banco te empresta. Só que aí você tem que pagar 1.000 reais por mês da reforma e mais o empréstimo. Já te apertou um pouco mais a situação. E se você não der conta de pagar a reforma e o empréstimo? Talvez você tenha que diminuir o número de pedreiros para gastar menos com mão de obra. Vai demorar mais um pouco, mas você consegue continuar a sua obra. Então você reduz o número de pedreiros. Faz sentido isso na sua cabeça? Não é uma coisa do dia a dia? O orçamento da União é mais ou menos isso daí, só que não são 2, 3 mil reais, é na casa de trilhão de reais, é na casa de trilhão. E agora isso tudo está parado porque você tem que formar uma comissão mista de orçamento, é mista porque tem deputados e senadores, e o presidente vai ser a pessoa que vai decidir para onde vai esse 1,5 trilhão praticamente que o governo tem para gastar. Então o Jair Bolsonaro quer emplacar o presidente dessa comissão e o Rodrigo Maia também quer emplacar o presidente dessa comissão, porque esse cara vai ter quase 1,5 trilhão nas mãos para decidir para onde vai. E para ver quem vai fazer, eles estão numa queda de braço. O que é a base do governo? Os deputados do Centrão, o que eles estão fazendo? Dentro da Câmara, eles estão barrando todas as votações, porque o Rodrigo Maia só é presidente da Câmara até fevereiro. Então eles estão falando assim, nós queremos indicar o presidente dessa comissão, você também quer. Se você não ceder, se você não deixar nós aqui do Centrão indicar, nós vamos barrar as votações, você vai terminar o seu mandato sem aprovar nada. Você não vai conseguir trabalhar. Então você decide, você quer se despedir da presidência da Câmara trabalhando? Deixa a gente ficar com a comissão, senão nós vamos barrar tudo. E tá tudo parado. Não se forma essa comissão de orçamento, não se vota nada, não se avança nisso. Nós estamos correndo risco, já estamos em novembro, isso de entrar em 2021 sem ter um orçamento. Isso quer dizer, a gente entra em 2021 no escuro. O governo não vai saber onde ele tem dinheiro para gastar ou não tem, porque não tem um orçamento aprovado por essa comissão. Só que é mais grave ainda do que isso um pouco. Porque vocês lembram que a gente fala aqui do teto de gastos? Lembra que a gente fez o exemplo da casa? A sua reforma não ia custar 12 mil reais? Então, esse é o teto de gastos.
O teto de gastos diz: você tem um X que você pode gastar e esse X é fixo. Ele só muda de um ano para outro de acordo com a inflação. Então, por exemplo, no ano passado, o valor que o governo tinha para gastar era 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Para esse ano de 2020, só subiu por causa da inflação. Passou para 1 trilhão 450 bilhões de reais. Para o próximo orçamento, só vai variar de acordo com a inflação, entendeu? Mas é o mesmo valor, assim, praticamente, é o mesmo valor. Mesmo que a economia cresça, que o governo arrecada mais, mas não pode gastar. O que pode gastar é fixo. Então o orçamento vai ter que depender do teto de gastos e também tem outra coisa que chama regra de ouro. Regra de ouro é o seguinte: lembra no exemplo da casa? Que a obra ficou um pouquinho mais cara e você precisou fazer um empréstimo? Pois é, a regra de ouro diz que o governo não pode simplesmente fazer um empréstimo para pagar uma dívida. Tem dívida que pode e tem dívida que não pode. Mas, no geral, essa regra de ouro, ela limita a possibilidade do governo fazer empréstimos para pagar a dívida. Então, você tem um X que você pode gastar, que não pode aumentar. Eu não posso gastar mais. Mesmo que eu tenha dinheiro, eu não posso gastar. E se você tiver dívida para pagar, você não pode fazer um empréstimo para pagar a dívida. Então você percebe que o governo fica congelado, ele não tem muito o que fazer, porque ele tem que gastar, mas ele não pode fazer um empréstimo para pagar aquilo lá. Então o orçamento só é possível com essas duas regras, com o teto de gastos e com a regra de ouro, só é possível se você aprovar o que eles chamam de PEC emergencial. Essa PEC emergencial tem que ser votada antes do orçamento, porque ela vai servir para o seguinte: lembra do exemplo da casa que você falou? Não estou conseguindo pagar o empréstimo e a obra. Vou diminuir o número de pedreiros para gastar menos com mão de obra? Essa PEC emergencial vai permitir isso. Quando a dívida crescer até um certo valor, que o governo perca a capacidade de fazer o orçamento e pagar as dívidas, não tem mais para onde correr, ela vai te permitir, você fica proibido de fazer concurso, você fica proibido de dar promoção, você pode reduzir a carga horária do servidor público em até 25% para pagar menos e reduzir a folha. Tudo isso é para quê? Para sobrar dinheiro para você pagar a dívida. Se o orçamento crescer, olha, apareceu mais dinheiro aí para usar. Esse dinheiro obrigatoriamente vai ser usado para pagar a dívida. Então é preciso aprovar essa PEC emergencial para você ter essas regras que permitem ao governo mudar como ele gasta o dinheiro para sobrar dinheiro para pagar as dívidas, e aí você faz o orçamento. Tá entendendo como é complicada a situação? Porque tudo isso está parado. Já tinha que ter votado essa PEC emergencial, não votaram, não se formou ainda essa comissão mista de orçamento, porque eles não conseguem decidir quem vai ser o presidente. O Paulo Guedes ainda não disse o que ele quer para o ano que vem, porque ele é o ministro da Economia, ele tem que fazer propostas. Olha, a intenção do governo é investir nisso, naquilo outro. Ninguém sabe no que ele vai investir, ninguém sabe o que ele pensa para o ano que vem, e nós não temos ainda nenhum sinal do que vai acontecer em termos de orçamento. A grande chance é que a gente entre em 2021, que a gente já deveria estar há muito tempo com esse orçamento discutido e aprovado na Câmara, nós vamos entrar sem orçamento aprovado. E aí depois acaba em fevereiro a presidência do Rodrigo Maia, ninguém sabe quem vai ser o próximo presidente, se o Rodrigo Maia vai conseguir mudar para ele ser presidente, se ele vai fazer um substituto, se o Bolsonaro vai conseguir emplacar alguém do Centrão. Ninguém sabe. O Brasil está vivendo um voo cego. Você percebe a gravidade da situação? Esse governo é uma bagunça. Dane-se o que o povo está passando. O que interessa é o interesse pessoal de um e de outro. Eles estão se matando, não votam a PEC emergencial, que é essa que vai permitir ao governo gastar menos com folha, com os funcionários, para sobrar dinheiro caso precise. Você tem o teto de gastos que não te deixa gastar, você tem a regra de ouro que não te deixa fazer empréstimo, tem um orçamento que não está aprovado e tem um Paulo Guedes que não diz o que quer fazer. Enquanto isso, a base do governo está obstruindo todas as votações na Câmara porque não querem deixar o Rodrigo Maia trabalhar para ver se ele cede a presidência dessa comissão para eles. Que mais você acha que precisa para um colapso? Esse é o retrato do governo Jair Bolsonaro. É um governo em que o Centrão tomou conta, eles querem a chave de tudo, eles querem todo o orçamento na mão, e do outro lado está o Rodrigo Maia, que talvez seja mais poderoso do que Jair Bolsonaro, porque ele tem os deputados na mão.
Então, apesar do Bolsonaro ter o centrão, mas todos os deputados ali de algum jeito respondem sim ao Rodrigo Maia. Então é um jogo assim que é uma barganha que está aberta, sem perspectiva de se realizar, não se aprova PEC nenhuma, não se aprova orçamento, não se forma comissão nenhuma, tá esse pandemônio. A Globo não vai explicar isso para você, o SBT não vai explicar, mas aqui pelo menos você ficou informado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. No final do vídeo eu deixo o nome de todo mundo que ajuda o canal no Apoia-se. Se você quiser apoiar, o link está aqui na descrição. Dá um cliquezinho que você vai para lá. Tá certo? Muito obrigado a todos e eu já fui.